Oi pessoal, bom dia, ou boa tarde, boa noite, seja lá que horário você está vendo esse vídeo. Bom, é o seguinte, eu vou falar nesse vídeo sobre dois tópicos, tá? Que é segunda língua e língua estrangeira. Coloquei definições simples para poder você entender de forma rápida e sem muitas voltas, como muita gente fala. Bom, é o seguinte, maioria das pessoas, minoria das pessoas. Segunda língua. Segunda língua é quando você está estudando uma língua em um lugar em que a maioria das pessoas fala essa língua, certo? A maioria das pessoas fala essa língua. E língua estrangeira é quando você está estudando uma língua em que você está em um lugar em que a minoria das pessoas fala essa língua que você está estudando, certo? Aí eu coloquei dois exemplos aqui, dois exemplos por primeiro e três exemplos por segundo. Vamos lá. Um brasileiro. Brasileiro fala o quê? Português, né? O primeiro idioma que ele aprende é o português, beleza. Só que ele quer melhorar o inglês. Ele vai melhorar o inglês aqui no Brasil? Pode melhorar? Pode. Mas vamos supor que ele vai para o intercâmbio, vai fazer intercâmbio, certo? Intercâmbio onde? Nos Estados Unidos ou então na Inglaterra, certo? E lá, a maioria das pessoas falam inglês? Sim. Pelo menos nos Estados Unidos, sim. Tem muita gente que fala muito espanhol. Tem muita gente que fala que nos Estados Unidos, muita gente fala espanhol também, mas acredito que a maioria é mesmo inglês. E então, por ele estar em um local em que a maioria das pessoas falam inglês, é, ele está adquirindo uma segunda língua, certo? Do mesmo jeito se fosse na Inglaterra. Se lá tem mais de um idioma, eu não vou mentir para vocês, eu não sei qual, se tem mais de um idioma, deve ter, porque deve ter, enfim. Ele vai estar em um local, se lá a maioria das pessoas falam inglês, ele vai estar em um local em que ele vai estar adquirindo o quê? Uma segunda língua, e não uma língua estrangeira, por definição, certo? Beleza. Língua estrangeira, a minoria das pessoas, que é meio que o contrário da primeiro tópico, da definição do primeiro tópico. Vamos lá. Minoria das pessoas. Minoria das pessoas língua estrangeira é quando você está em um local estudando aquela língua em que a minoria das pessoas falam aquela língua, certo? Aí eu coloquei aqui um exemplo. Ah, peraí, deixa eu falar aqui outra coisa em relação à língua, segunda língua, desculpa. Um espanhol no Japão, você espanhol no Japão, vamos supor, é porque, tipo assim, quando esses termos são muito vistos na língua inglesa, quando a pessoa está estudando inglês e tal. Agora, levando para além da língua inglesa, vamos supor assim, uma coisa mais geral, aí eu coloquei esse exemplo aqui, um espanhol no Japão, fazendo aqui no Japão, aprendendo japonês. Então ele está adquirindo uma segunda língua, que é o japonês, entendeu? Por que ele no Japão? Porque no Japão a maioria das pessoas presume-se que fala japonês. Então foi por isso que eu coloquei esse exemplo, entendeu? Para não ficar só inglês. Porque possivelmente, se você está vendo esse vídeo, possivelmente você é do inglês. Enfim, língua estrangeira, né? Já falei a definição, é quando você estuda uma língua em um determinado lugar em que a maioria das pessoas falam inglês, ou falam aquela língua que você está estudando. Aí eu coloquei três exemplos. Brasileiro em cursinho de idioma. Brasileiro em cursinho de idiomas. Quando você vai para o cursinho de idioma, embora tenha muita gente que saiba falar inglês, presume-se que muita gente também não saiba, né? Além daquele espaço físico que você está. Ou seja, se você é brasileiro, está no Brasil, dentro de um cursinho de idioma, ali dentro daquele prédio pode até ter muita gente que fala inglês, muito bem. Mas fora dali, você está dentro do Brasil. E por estar dentro do Brasil, a maioria das pessoas falam português. Então, você não está adquirindo uma segunda língua, você está adquirindo uma língua estrangeira. Por definição, você está adquirindo uma língua estrangeira, certo? Do mesmo jeito os outros exemplos. O espanhol estudando japonês na Inglaterra. Entendeu? Espanhol estudando japonês na Inglaterra. Ele está estudando o quê? Japonês. Aliás, Inglaterra não, estava pensando muito aqui nesse exemplo. Na Espanha. Na Espanha tem gente que fala japonês? Acredito que sim. Mas muita gente não, mas pouca gente. Então, não é a maioria. Se não é a maioria, é a minoria. Se não é minoria, aliás, se é minoria, então não é segunda língua, é língua estrangeira, por definição. Entendeu? O espanhol estudando japonês na Espanha. Beleza. Espanhol estudando japonês na Espanha. Beleza. Seria parecido com um pouco do exemplo de um brasileiro estudando inglês no cursinho de idioma. Entende? Tipo assim, o brasileiro
tá no próprio país que fala a própria língua, estudando um outro idioma, entendeu? O espanhol tá no próprio país dele, que é a Espanha, estudando uma língua de outro lugar. Mais ou menos isso, analogamente. E o terceiro exemplo, para finalizar, que eu coloquei foi alunos alunos do ensino médio no Brasil. Parecido com o primeiro caso também, esse caso aqui. Quando o aluno está na escola, a maioria das pessoas ali, principalmente na escola, mais ainda do que assim, quando você paga mais, quando você está mais focado, teoricamente. Quando você está na escola, a maioria das pessoas ali fala em português. Então, quando você está na matéria do ensino médio de língua inglesa ou espanhol, e você está estudando aquela língua que você escolhe para estudar, para fazer a prova do Enem e tal, você está adquirindo não uma segunda língua, mas sim uma língua estrangeira, porque a maioria das pessoas que estão ao seu redor não fala aquela língua que você selecionou, independente que seja português, ou independente que seja espanhol ou inglês, entendeu? Então, por conta disso, esse se encaixa um exemplo de aquisição, vamos dizer assim, aquisição não, aprendizado de língua estrangeira, beleza? Desculpa se foi um pouco longo, mas é porque eu gosto de tentar falar muito para poder, se a pessoa não entender de uma maneira, entender de outras maneiras. E é isso, valeu pessoal.